picture that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. You are my universe, and I just want to. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem. Desde já agradeço a turma U, né, que é a turma das 6 horas, que se disponibilizou a participar deste horário. Semana passada, eu recebi um comunicado da Copel que haveria esse desligamento de luz. E aí, como eu moro numa comunidade rural, não funciona nem celular, nada, né? Acabou a luz, acabou tudo. E aí eu falei, nossa, né, eu preciso avisar os meus cursistas e ver se eu consigo, de uma certa forma, repor para que vocês não perdessem o encontro. Porque eu avisei a minha tutora também e ela falou, ó, tenta fazer em um outro horário, senão, né, infelizmente a turma da quarta, das 6 horas, iria perder esse segundo encontro. Mas agradeço para quem está participando, eu sei que nem todos vão participar da turma U, pelo fato que tinha alguns professores que tinham aula nesse horário. Então, eles me avisaram já previamente, eu já sei os que iriam faltar. Então, obrigado por vocês estarem participando agora nesse horário. Então, vou colocar aqui para apresentar. E aí, hoje, como provavelmente vai dar uma turminha maior em relação, né, às turmas separadas, vamos ver como que vai ser o nosso momento em ação em separá-los vocês nas salas temáticas. Espero que todos estejam bem. E hoje, então, nós começamos a nossa segunda reunião. E nessa segunda reunião, nós vamos tratar do primeiro tema da metodologia em que vocês poderão escolher para fazer a implementação de vocês, né, com os alunos, que é sobre a cultura maker. Então, nós vamos ficar algumas semanas, eu acho que 3, se não me engano, ali a gente já vai dar uma olhadinha no calendário, em que nós ficaremos visualizando sobre essa metodologia. As dúvidas que vocês tiverem, ou sugestões, questionamentos, vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, né? Vocês sabem que a reunião é nossa, essa interação aqui eu gosto quando acontece, então fiquem bem à vontade para fazer as participações durante o encontro. Então, aqui como objetivo, a nossa aula tem entender o que é cultura maker e quais são os seus pilares, e refletir sobre a abordagem da cultura maker no contexto de ensino e aprendizagem. Então, na nossa agenda de hoje, vai ser feito um acolhimento, vai ser apresentado ali uma relação da cultura maker com um personagem do passado. Vamos ver se vocês lembram dele. Eu particularmente não conhecia, não era da minha época, assim, mas ele tem uma relação com o tema de hoje, né? Tendo em vista que a cultura maker é tipo colocar a mão na massa, é desenvolver um projeto assim com um pequeno, por exemplo, um material reciclável, por exemplo, né? Genericamente, cultura maker seria isso, né? Eu colocar a mão na massa. Aí, para início de conversa, nossa experiência e conceitos importantes, vai ser o momento, então, que nós vamos tratar da temática em si, que é a metodologia da cultura maker. Em ação, provavelmente, eu acredito que uns 35 minutinhos, 30 minutinhos, vocês vão se separar em pequenos grupos e vocês vão ter uma atividade em relação a essa metodologia já da cultura maker. A socialização nos 10 minutinhos finais e para concluir. Em relação à nossa agenda, então, hoje a nossa primeiro grupo em relação à cultura maker, e aí nós vamos ter mais 2. Então, vão ser 3 semanas trabalhando essa metodologia. Posteriormente a isso, nós vamos ter
3 semanas, só que elas não são uma conectada à outra, né, consecutiva, em relação a outra metodologia que é a rotação por estações. Mas essa organização da jornada 3, a gente sempre vai estar dando uma olhada assim e visualizando, principalmente nesses roteiros ali do que é o Se Liga, o que vai ser nessa apresentação de boas práticas. Então, a gente vai conversando previamente a respeito. Então, para o nosso acolhimento, tá? Então, esse acolhimento ele foi pensado assim mais como uma forma descontraída, né, de nós iniciarmos esse diálogo acerca da cultura maker. Então, não sei se vocês conhecem esse personagem, né, do filme Profissão Perigo, lá de 1985 a 1992. 92 era o ano que eu estava nascendo, né? Então, por isso que eu falei que, quando foi apresentado esse MacGyver, para mim, eu tive que até pesquisar e ver quem era essa pessoa que não era do meu tempo, né? Mas o MacGyver, ele é um agente secreto com um diferencial. Quieto, bem educado e se recusa a levar uma arma em suas missões. Conhecedor da ciência, MacGyver consegue usar qualquer material ao seu redor para criar uma solução, às vezes pouco ortodoxa, para os problemas que enfrenta. E aí, pensando nessa familiaridade com esse personagem, né? Que esse personagem tem um filme. Eu tenho aqui algumas informações para vocês. Eu vou colocar até aqui no chat. Tem no Pluto TV, que é uma série do MacGyver. E aí tem uma fonte em relação ao filme dele, tá? Deixa eu colocar aqui por curiosidade mesmo, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais. Mas o MacGyver, nos Estados Unidos, ele foi um personagem tão conhecido que o nome MacGyver até virou um verbo, né? Está até no dicionário. Que MacGyver nos Estados Unidos quer dizer montar ou consertar, né, alguma coisa usando objetos comuns, mesmo que não foram projetados originalmente para a tarefa. Porque nesse filme, esse personagem ele vai buscando assim coisas tão aleatórias que não é projetado para aquela determinada tarefa, mas ele consegue montar ou consertar ou fazer uma nova invenção a partir de uma determinada ferramenta, por exemplo. Falando nisso, não sei, vocês conhecem, do tempo de... Não que eu tô chamando vocês de velho, né, por favor. Mas vocês conhecem esse personagem? Sim. Já ouviram falar dele? Sim. Uhum. Na realidade, era como se fosse um seriado. Eram vários episódios e, assim, do nada ele criava qualquer coisa para ele conseguir resolver a situação de perigo em que ele se encontrava. Ah, que legal! Olha só. Era ele, tinha o homem... Era bem bacana. Legal. E aí tem uma perguntinha para vocês, que algum professor poderia me ajudar nesse questionamento. Professor, você já esteve diante de alguma situação em sala de aula na qual foi preciso utilizar suas habilidades de MacGyver, né? Ou seja, improvisar alguma coisa na hora ali, algo que não estava previsto e você teve que projetar? Como que alguém gostaria de comentar sobre essa experiência? Fica à vontade, prof. Eu gostaria também de comentar. Como pedagoga, eu sou MacGyver todo dia. Quando falta professor, então, minhas habilidades de MacGyver se destacam pelos corredores da escola. Adorei. Mais alguém que gostaria de comentar? Prof. Daiane. Boa noite a todas. Peço desculpa até, porque a semana passada eu acabei esquecendo da formação. E daí hoje eu estou participando aí com vocês. Ai, que bom.
Então, assim, eu também sou professora de educação especial, eu sou PAE e PAC, também sou MacGyver todos os dias também, principalmente no período de início de semestre aí, de trimestre, né? Que daí muda toda a questão de atividades, trabalhos, enfim. E daí, meu aluno do período da manhã é autista e à tarde eu tenho um cadeirante. Né? E às vezes a gente não tem todos os recursos necessários para trabalhar com atividade MacGyver aí também. É verdade, né? Quem nunca, né, já não passou por isso ou quem não passa isso diariamente, né? Há mais alguém, professora Alexandra? Então, prof, boa noite para vocês, boa noite a todos. Eu só queria ressaltar isso que a prof acabou de falar. Eu acho que nós, como professores, pedagogos, nós somos todos os dias MacGyver, né? E principalmente quando se tem um amplo leque aí, que nem pedagogo é a parte pedagógica, que nem eu sou professora de matemática, mas eu estou em 5 funções esse ano. Matemática, educação financeira, empreendedorismo e pensamento computacional. Então, eu acho assim, MacGyver em todas as questões, principalmente em pensamento computacional, que é muito novo para mim. E eu admiro as pedagogas também, que estão aí no grupo, que eu vi que tem bastante pedagogas, MacGyver todos os dias, para estar resolvendo várias questões de amplas situações inúmeras, né? Então, eu queria deixar bem ressaltado isso. É, exatamente. Obrigado por todas as contribuições. E aí, quando a gente pensa em MacGyver, né, vem logo, agora me vem à cabeça a palavra gambiarra, né? Porque acho que é comum a gente falar aqui, né, no Paraná, e não só no Paraná, porque que ela é uma palavra que nós entendemos o que é. Né, assim, no sentido de também, mais ou menos, de projetar algo que não estava para aquela determinada função. Né? Em casa, quanta gambiarra a gente tem na escola. Nossa, falando em gambiarra, eu não sei se alguém de vocês é professor PSS que teve que se organizar agora para gravar o vídeo. Né? Mas eu organizei tanta gambiarra para projetar o meu celular que pegasse, né, da linha da cintura para cima, né? Esse celular tava escorado. Não, olha, era só quem olhasse por trás do que eu tava gravando para ver o quão geniosa eu fui para fazer a minha gravação. Mas continuando aqui, então, para início de conversa, então essa organização do MacGyver, né, vem um pouquinho de encontro com a nossa metodologia, que é a cultura maker. E aí, a cultura maker, então, ela é um movimento sociocultural cuja ideia central reside em criar, construir e consertar seus próprios artefatos, sejam eles físicos ou digitais, e propagar a ideia de que todos são capazes. Esse vídeo aqui que eu vou apresentar para vocês, ele tem duração de quase 4 minutos, tá? Mas ele é bem dinâmico no sentido, assim, de mostrar o histórico, né, da cultura maker e seus aspectos gerais. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Caso vocês tenham problema com o som, se tiver muito baixo ou alguma coisa assim, vocês avisam. Peraí. Tá gravando aí? Eu comecei a minha vida profissional no auge do punk. Só não entrei no movimento porque me faltavam recursos capilares para o moicano. O punk era anarquista, anticonsumista, as bandas faziam seus próprios discos e até os fãs faziam as revistas sobre o movimento, os fanzines. Era a cultura do faça você mesmo. Maker vem do inglês to make, fazer. É o cara que faz alguma coisa, é um fazedor, um criador. O nome foi popularizado por um cara chamado Dale Dougherty, que criou em 2005 a revista Make. Em 2006, no ano seguinte, o Dale organizou a primeira Maker Faire,
a Feira dos Fazedores. Foi nela que começou a se falar de vez da cultura maker. É a cultura do se vira, vai lá e faz. Se a gente imaginar a cultura maker como uma mesa, os pés da mesa são 4. Criatividade. Criar com as próprias mãos. Originalidade. O negócio é ter a ideia e botar a mão na massa. Colaboração. Conceito fundamental da cultura maker. Todo mundo trabalha junto, em rede, mesmo quando está sozinho. Você pode pegar uma ideia que já foi criada, puxar ela da rede, renovar a ideia, recriar, fazer uma coisa nova e colocar aberto de novo para que outros possam utilizar a sua ideia. É o conceito do open source. Tudo é feito em colaboração, inclusive em equipes que trabalham juntas, de carne e osso, construindo as coisas em colaboração. Terceiro pé, sustentabilidade. A cultura que evita o desperdício. Saber usar os recursos que estão disponíveis, sem desperdício. Sustentabilidade. Escalabilidade. Na cultura maker, tudo que é criado pode ser replicado, multiplicado, ganhar escala, gastando pouco. A primeira Maker Faire, aquela de 2006, atraiu 20 mil pessoas. Muita gente, hein? Em 2017, aconteceram 221 feiras em 45 países diferentes do mundo. Já teve feira maker até na Casa Branca, com a presença de Barack Obama. Em 2017, mais de 1,5 milhão de pessoas visitaram uma feira maker. As feiras são os ambientes onde makers de vários lugares se encontram e mostram invenções um para os outros. Mas no dia a dia, eles se encontram no Maker Space. É um lugar aberto, colaborativo, onde o maker pode criar e desenvolver os seus protótipos. Desde 2001, um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, atraiu alunos de várias áreas e criou um novo conceito, o Fab Lab. O Fab Lab, como o nome sugere, é uma rede internacional de laboratórios de fabricação. O primeiro Fab Lab fora do MIT foi criado na Índia, em 2002, na cidade de Pabal. No Brasil, já existem 52 Fab Labs. E em todo o mundo já são mais de 1.300 Fab Labs em mais de 100 países. Aqui. Então ele faz esse histórico, né? Comenta sobre o que é essa cultura maker, né? A cultura do faça você mesmo. E ele apresenta os 4 pilares, né? Como ele dá a ideia da mesa lá que sustenta. E aí sobre esses pilares nós vamos estar falando aqui nesses próximos slides a respeito dele. Então a cultura maker valoriza a aprendizagem prática, a exploração criativa e o desenvolvimento de habilidades através da criação de projetos tangíveis. Essa abordagem coloca os estudantes no papel de criadores ou fabricantes, encorajando-os a projetar, prototipar e construir objetos reais. Essa metodologia promove a intersecção entre tecnologia, artesanato e resolução de problemas, proporcionando uma experiência de aprendizado mais envolvente e significativa. Então, pensando nessa ideia em relação à valorização desta metodologia, aí pergunto a vocês, professores, vocês já tiveram a oportunidade de conduzir uma atividade em sala de aula inspirada no conceito faça você mesmo? Alguém que já fez essa atividade similar, quem já participou de projetos de vida anteriores, esse tema ele já foi trabalhado em um dos roteiros, né? Mas não só quem já trabalhou em projeto de vida, mas alguém já teve esse contato, talvez não conhecendo por esse nome, né? Cultura maker, mas que faça você mesmo, os alunos que desenvolveram, que projetaram algo. Alguém gostaria de comentar a respeito e como foi essa experiência? Fica à vontade, prof. Eu? Sim. Posso falar? Ok.
Olha, eu não sei quanto aos colegas, mas eu faço, desde o meu primeiro dia de aula, eu já pensei diferente, tá? Então, até eu queria ver com a professora, aproveitando o gancho, se eu posso fazer uma apresentação desses 12 anos de Estado, mostrando ano a ano o que eu fiz dentro da cultura maker, que eu nem sabia que era maker, né? Ah, que legal. Para mim, eu estava fazendo uma prática aos alunos por a mão. Eu fiz desde sarcófago, que eu sou professor de História e Sociologia, e também tenho pedagogia. Eu fiz desde sarcófago, fiz com eles também, ali peguei a planta, papiro, fiz papiro com eles, né? Fui da prensa, passando por aí fazer as tabuinhas de argila da escrita cuneiforme, e assim vai. Então, aí, depois, me dar uma dica se eu posso fazer dessa forma, aí, mostrando do Claro. ano todo ali, quer dizer, desses 12 anos, né? Tá bom? Pode Obrigado. sim, vamos organizar um tempinho para isso, para o professor para mostrar esse trabalho. Que bacana, olha só. E com certeza essa experiência do faça você mesmo, né? Outros professores também têm essa argumentação para comentar com nós, né? Professora Valéria, fica à vontade. Eu penso que uma das maiores fontes de toda essa cultura maker são as nossas feiras, né? As nossas feiras de ciências, feiras de conhecimento, feiras de robótica. Ali os alunos expõem muitos dos seus trabalhos. A proposta de mão na massa, que a gente tem tanto nos roteiros aí dos nossos estudos e planejamento, vem de encontro justamente com essa ideia de maker, né? Coloque a mão na massa e faça você mesmo. Sim. Aí eu ia comentar até uma experiência que eu fiz esses dias com os meus alunos. Eu estava trabalhando com um conteúdo de fração, e aí eu já tinha trabalhado isso há alguns anos atrás, de os alunos, eles mesmos, trazerem uma receita, uma receita típica, mas que tivesse fração. E aí, nossa, eles ficaram todos empolgados, né? Foram para casa, pesquisaram lá com familiares. Na outra aula, sexto ano, né? Sexto ano A e B que eu fiz essa atividade. E aí eles trouxeram a receita. A gente escolheu uma receita e fez na escola. Aí foi escolhida uma receita de bolo, né, de chocolate, e uma receita de pizza. Nossa, eu nunca tinha feito massa de pizza na minha vida, assim, sozinha. E eu me arrisquei aquele dia a fazer com os alunos. Aí eles me trouxeram todos os ingredientes, a gente combinou, cada um trouxe os ingredientes, e aí a gente foi. Ficamos no saguão, né, porque não pode entrar na cozinha, e aí eu pedi o que era necessário lá, que as agentes me entregassem, e aí a gente fez. Olha que bacana que ficou, depois vou mandar a foto no grupo. A massa da pizza, gente, ficou muito perfeita. Por nunca ter feito, e os alunos ajudando e colocando os ingredientes e medindo. E aí, ao mesmo tempo, eu trabalhando fração, para eles entenderem o que tinha na receita. Por exemplo, um meio. O que é um quarto de xícara? O que é um meio de copo de açúcar, por exemplo. Então, foi bem bacana. E depois também todo o processo de corte, né, tanto da pizza quanto do bolo. Então foi um faça você mesmo, né? Foi uma atividade em que os alunos colocaram a mão na massa. Vai ter mais momentos em que vocês poderão participar e trazer essas contribuições de vocês, porque acredito que vocês têm muito a contribuir em relação a essa metodologia. Então aqui, voltando a conceitos importantes, então a palavra, assim como falou no vídeo, né, ela tem uma origem da palavra maker, né, to maker, que é proveniente da língua inglesa e corresponde ao termo fazer. Hoje vamos entender o que é cultura maker e como ela pode contribuir para a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, começando por conhecer os seus pilares. Então, foi comentado no vídeo ali também sobre os 4 pilares importantes em relação à cultura maker: criatividade, colaboratividade, sustentabilidade e escalabilidade, né? Então, com base nesses 4 pilares, os makers são incentivados a fazer e buscar soluções simples para problemas complexos. Neste encontro, discutiremos sobre as contribuições desses elementos para a nossa prática pedagógica. Então, pensem que
Esses pilares aqui, no momento que vocês se separarem, posterior aqui, essa meia hora, então, cada grupo vai ter um pilar desse, tá? Um vai ficar com a criatividade, colaboratividade, sustentabilidade, escalabilidade. E aí, cada grupo vai desenvolver uma atividade baseada em um roteiro. É uma aula proposta em projeto de vida. Eu já vou explicar, não se apavorem agora nesse momento. Mas já pensem que esses 4 pilares vai servir de eixo para mim separá-los vocês hoje em 4 grupos. Vai dar grupos maiores, né? Tendo em vista que nós estamos com 2 turmas hoje. Então, vamos dar uma olhadinha em relação aos 4 pilares. Então, no primeiro, a criatividade. O vídeo ele foi bem explicativo, né? E o próprio nome de cada pilar já nos traz a ideia do que se remete. Por exemplo, a criatividade, buscar soluções simples para resolver problemas. Novas ideias e possibilidades. Utilização de materiais, solução passíveis de serem replicadas. Já na colaboratividade, então, cooperar com seus pares, fazer com que os saberes se somem, compartilhar ideias, buscar propostas já existentes, aplicá-las, recriá-las ou adaptá-las ao contexto. A sustentabilidade, então, seria evitar o desperdício de materiais, ressignificar usos e funções quando possível e refletir sobre a escolha de materiais. E, por fim, a escalabilidade. Propor soluções que possam ser produzidas em escala, custo acessível e passíveis de serem replicadas. Eu já vou até aproveitar e já vou tirar um print dessa tela aqui e já vou enviar até lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque aqui fica mais fácil depois para vocês darem uma olhadinha em relação aos elementos de cada um desses pilares. Então, eu já vou colocar lá no grupo. E falando em grupo do WhatsApp, tem alguém ainda que não conseguiu entrar no grupo e tenha interesse? Caso não tenha conseguido ainda, me envia o número de vocês aqui no chat, que depois, quando vocês se separarem nas salas temáticas, eu já consigo adicionar vocês. Deixa eu ver quem está com a mão levantada aqui primeiro. A professora Valéria. Era a respeito do grupo do WhatsApp. Eu tinha até já mandei mensagem para você com o número. Ah, sim. É porque eu tenho 2 Valérias, né? Aí eu tava na dúvida, então, se era você ou a outra. Mas então eu já sei que é você. Tá. Certo. Desculpe. Não, imagina. Geralmente só tem uma Valéria, né? É difícil ter 2 Valérias. E olha, e 2 Valérias no mesmo grupo, né? Porque vocês são as Valérias da turma U. Então é difícil ter, e agora ainda foi no mesmo grupo. E eu tenho mais uma na quinta-feira. Ainda bem que ela ficou separada, porque senão minha cabeça ia ficar confusa com 3. Então, continuando aqui. Planeje para o erro. Bom, aqui, esse planeje para o erro, ele é uma estratégia, né? É uma estratégia da técnica 7. Alguém tá querendo falar alguma coisa? Eu escutei um... Não? Ou alguém tá com o microfone ligado, daí fica dando essa interferência. Mas pode me interromper quem precisar. Então, esse planeje para o erro, ele é uma das estratégias que está descrita naquele livro Aula Nota 10, de Lemove. Não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente quem já faz formadores, né, já viu várias estratégias desse livro. Para quem não conhece, depois eu vou enviar ele para vocês ali no grupo do WhatsApp. Ele é bem bacana, ele tem várias estratégias que você pode estar trabalhando. É como se fosse uma metodologia, né, que você pode estar utilizando em sala de aula. Então, hoje é apresentada essa daqui para vocês. E depois eu envio o livro em PDF lá no grupo. Então, planeje para o erro. Essa técnica consiste em planejar-se antecipadamente para os erros mais frequentes,
com o objetivo de aumentar a probabilidade de reconhecer e responder a eles, administrando-os por meio de adaptações na sua aula. No contexto de uma atividade maker, prever possíveis situações que não podem dar certo permite desenvolver antecipadamente ações para solucionar o problema, como se fosse, né, o plano B, que também nós, professores, temos não só o plano B, né? Em sala de aula a gente precisa se programar um pouco mais com as letras alfabéticas, né? Não só plano A, B, mas quem sabe até outros, né, para uma ação desenvolvida. Então aqui sugere-se, né, que quando nós for desenvolver essa metodologia em sala ou para quem já desenvolve, claro que, né, não precisa falar isso, mas para que a gente se prepare para tudo, né? Porque como é uma atividade prática, às vezes ela pode sair do controle, né? Um exemplo, então, você tem que estar preparado ali, planejar-se, como fala ali na estratégia do livro, planejar-se para o erro. Então, olha o que vai acontecer agora. Nesse momento, eu vou separar vocês em 4 grupos, tá? Eu vou separar vocês aleatoriamente, eu não vou ter o cuidado de separar quem é da turma U, quem é da turma N, tá? Eu vou organizar ali nas salas aleatórias. E aí, cada grupo vai ficar responsável por pensar nos encaminhamentos que podem ser realizados a partir de um dos pilares da cultura maker para o desenvolvimento da autogestão. Então, cada grupo, vocês vão receber um material o mesmo, mas cada grupo vai alterar no seu slide. Por exemplo, quem ficar com o pilar 1, né, é o grupo 1, então vai alterar lá nos slides do grupo 1. Nós vamos fazer isso aqui nesses 35 minutos. Essa atividade objetiva prevê ações que possam gerenciar esse processo no dia a dia dos estudantes. Então, para isso, nós vamos utilizar uma aula de projeto de vida, que eu quero abrir com vocês aqui bem rapidamente, né? Porque depois, quando vocês se separarem nos pequenos grupos, principalmente quem não é de projeto de vida, né? Não se preocupa, a gente vai dar uma olhada no geral na aula, mas o tema é autogestão, organização e foco. É o tema da aula, tá? Uma aula da primeira série e a aula 42. Para a otimização do tempo e do trabalho, cada grupo deverá eleger um redator para registrar as ideias no material de apoio e um orador para apresentá-las na socialização. Não sei como vai ser daí esse período de socialização, ali se vai dar tempo dos 4 grupos apresentarem, aí a gente vai vendo conforme o tempo, né, para nós não nos atrasarmos do período 9h30, que encerra a nossa reunião. Então, assim, nesse momento, né, a gente vai fazer, então, uma ligação entre aqueles 4 pilares lá, criatividade, sustentabilidade, colaboração e escalabilidade, né, da cultura maker, que vocês vão visualizar isso como pode ser aplicado na sala de aula, no desenvolvimento dessa aula, que é sobre autogestão, organização, né, e foco dos estudantes. O objetivo, então, vai fazer com que vocês, né, comecem a refletir, né, sobre as ações que podem ser desenvolvidas nas aulas de projeto de vida, para colocar em prática a cultura maker. Mas não só em projeto de vida, nós falamos de projeto de vida pelo fato de ser o nosso componente curricular, mas em qualquer área. Por exemplo, eu em matemática, olha só, eu apliquei num conteúdo de fração, eu fiz cultura maker. Então, vocês, na disciplina de vocês, podem estar pensando também, caso quem não tenha projeto de vida. Então, primeiramente, deixa eu parar este modo de apresentação, porque eu preciso, então, abrir a aula com vocês. Na verdade, eu já vou enviar ela aqui, a cópia, que é a aula 42, para vocês já irem abrindo-a. Que daí fica mais fácil dela estar baixada do que vocês ir lá e procurar, então, ainda qual seria a aula 42. Ó, eu já estou enviando ela aqui no chat. Eu também já vou aproveitar
e enviar o material que cada um dos grupos vai ficar responsáveis. É o mesmo. Então, vocês estarão mexendo no mesmo material. Também já enviei aqui para que vocês vão abrindo, porque depois, quando vocês saírem para as salas temáticas, alguns de vocês não vão ficar nessa sala. Então, vocês vão perder todas as informações que estarão aqui no chat. Espera aí. Ela ainda não está modo para que vocês editem. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Ela está na opção restrito. Agora sim. Já estou enviando lá para vocês. E deixa eu mostrar então rapidamente a aula e a atividade, o que nós vamos fazer. Explicar ela dentro do próprio slide que vocês vão desenvolver nos grupos. Então tá, primeiro vou abrir a aula aqui. Então a aula foi escolhida uma aula aleatória, assim, né? Poderia ser qualquer uma dentro de projeto de vida ou até mesmo de qualquer componente curricular. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos só. O objetivo dessa aula é compreender o papel da organização pessoal para a concretização do projeto de vida e valorizar a organização pessoal como um recurso para alcance dos objetivos a curto, médio e longo prazo. Então, aqui vai falar sobre essa organização e foco, tá? Uma aula, como vocês abrem as aulas do RCO, né? Inicia-se com aquela introdução. Aqui está falando sobre organização e foco, tem a atividade que os alunos vão desenvolver, retomada. Então, uma aula de 14 slides, tá? Que vocês já têm aí, para quem não conhece de projeto de vida, para dar uma pincelada geral e verificar sobre o que está falando. Mas agora eu vou mostrar o que nós vamos fazer. Deixa eu colocar aqui em apresentação. Esse é o slide, então, que todos vão modificar. No caso, um redator, né? Combinado um redator por grupo. Então, o nosso tema é a autogestão. Então, como desenvolver a organização? Então, tem aqui algumas sugestões. Gerenciamento do tempo, alinhamento das tarefas, manutenção da vida saudável. E qual o meu maior foco? Então, nós precisamos motivar os alunos para que eles definam, né, os objetivos pessoais deles, né, trabalhar essa motivação dos estudantes, definir prioridades para que os alunos consigam visualizar isso e gerenciamento de emoções. E aí, como uma sugestão, aonde que entraria a ação maker, né, nesse processo de autogestão? Então, aqui tem, por exemplo, a sugestão de elaboração de um planners, desenvolvimento de materiais, cartazes, lembretes, desenhos que remetem à alimentação saudável, horas de sono, exercícios físicos, escrever uma lista de tarefas organizadas a partir dos níveis de prioridade, organizar ambientes de trabalho e estudo. Olha só, essas 4 possíveis ações aqui remetem à metodologia da cultura maker, em que o aluno vai fazer o faça você mesmo. Ele que vai organizar uma agenda ali para ele estar se organizando. Ou pode ser um cartaz, um lembrete. Então, aqui são as sugestões, tá? Esse material você já tem também. Agora, olha só. O grupo 1, que eu já vou comentar quem vai ficar no grupo 1 ali no momento que eu separar vocês. O grupo 1, então, vai ficar com o primeiro pilar, tá? Que é o da criatividade, que tinha como tópicos buscar soluções simples para resolver problemas, novas ideias e possibilidades, utilização de materiais e soluções passíveis de serem replicadas. Aí, o que é para vocês desenvolverem nessa meia hora? Olha só. Que encaminhamentos a partir da aula de autogestão, né? E pensando nesse pilar da criatividade da cultura maker. Olha só. Que encaminhamentos podem ser realizados a partir desse pilar
para prever ações que possam gerenciar a organização e o foco no dia a dia dos estudantes, tá? Então, vocês vão incrementar, né, colocar as ideias do grupo em relação a essas possíveis ações. Aí, ainda sobre o grupo 1, tem aqui uma situação comentando sobre o grupo 1, tá? E pergunta. E depois o grupo 2 é o mesmo sentido, tá? Tem uma pergunta, tem um encaminhamento geral e vai assim, tá? Eu só vou ler do grupo 1, que é o primeiro, para vocês terem uma ideia geral, e depois eu já vou separar vocês. Então, olha só, ainda nós estamos falando do primeiro pilar, que é sobre criatividade. Então, pensando o estudante enquanto um maker, dispõe-se de duas tarefas conjuntas que procuram refletir o foco e a organização no projeto de vida. Uma situação problema, onde, em grupo, os estudantes serão convidados a solucionarem uma rotina, estimulando sua criatividade diante da organização de uma rotina bagunçada. Então, aqui está contando um cenário, né? Vocês imaginando um cenário de sala de aula que esteja acontecendo essas disposições, tá? Então, uma rotina bagunçada, onde deverão conjuntamente desenvolver uma rotina coesa e organizada de um dia de aula e estágio. Ainda procurando que os alunos desenvolvam a habilidade do foco, serão dispostas ferramentas de organização pessoal, relógio, calendário e celular, para que eles possam organizar a rotina supramencionada, tendo foco e entendendo quais ferramentas se mostram adequadas ou não. Então, esse aqui é o contexto do grupo 1. E aí tem a pergunta. Após a aula expositiva e dialogada, o professor propõe aos alunos: a organização da rotina de um dia de aula utilizando o aplicativo Google Agenda. B. A organização da rotina de um dia de aula organizando os post-its, ou a organização em relação a uma agenda, tá? Então, aqui são sugestões em relação a essa temática e falando sobre o pilar 1, tá? E assim vai proceder para cada um. Então, vocês vão, por exemplo, aqui vocês podem incluir uma página, né? Eu já vou colocar aqui uma página. Deixa eu colocar com as escritas já. Daí vocês podem estar colocando as contribuições de vocês aqui. O do grupo 2, já vou colocar também uma página em branco. No primeiro ali vocês colocam o nome de vocês. No grupo 3 e no grupo 4. Certo. Então, esse material vocês já têm. Agora eu vou voltar aqui para organizar vocês e separá-los. Então, nós estamos em 29, 28, na verdade. Vamos ver aqui como vai ficar. Tá, 4 salas temáticas. Deixa eu dar uma organizadinha aqui agora. Um, dois, três, quatro, 7. Ok, acho que pode ser essa organização aqui. O própria apresentação aqui organizou vocês aleatoriamente. Eu coloquei mais ou menos 7 vezes 4, né? 28, contando comigo, então eu vou estar presente aqui. Então, para quem nunca participou de sala temática, é assim. Deixa eu já colocar o tempo. Vou colocar 30 minutinhos. Então, as salas temáticas funcionam da seguinte forma. Quando eu acionar, quem não estiver na chamada principal, por exemplo, na chamada principal aqui ficou a prof. Alexandra, Ana Flávia, eu, né? Daiane, Elisandra, Geralda, Patrícia, tá? Vocês vão ficar aqui, então não vai mudar de Meet. Os demais
o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 vão ir para outra Meet, tá? Nessa outra Meet vocês vão estar somente nesse grupo de 7 integrantes. E aí, para quem nunca participou, caso vocês precisem do meu auxílio, assim, eu sempre vou estar passando nos grupos, mas vai ter um botãozinho em cima, no canto superior direito, falando assim, pedir ajuda. Que aí a hora que vocês clicam ali, automaticamente eu recebo uma mensagem e eu vou para o grupo de vocês. Então vai ser assim, ó. Esse que tá aqui na chamada principal, que eu já comentei os nomes, vai ficar com o primeiro pilar, que é o da criatividade. Então é o grupo 1. O outro, que é o grupo do Dailton, Danilo, Daiane, Deise, Maria, Valéria e Viviane, fica com o pilar 2, de grupo 2. E assim por diante. Grupo 3, então, Anitta, Carla, Cláudia, fica com o pilar 3. E grupo 4 fica com o pilar 4, tá? Todo mundo provavelmente já abriu, então, essa atividade. Eu vou encaminhá-los vocês para lá. E daí eu vou passando e explicando o que precisa. Então, nos vemos daqui meia hora, todos juntos. Vocês vão precisar apertar uma opção ali, participar. Então, acho que aqui agora só ficou os integrantes do grupo 1, tá? Eu vou agora ficar em silêncio aqui um pouquinho, deixar vocês conversar e se organizar. Enquanto isso, daí eu vou passando de grupo em grupo, tá? Então, fiquem à vontade aqui para as discussões. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só, eu tô pelo celular. Até eu tinha falado para o que meu computador está no conserto, não ficou pronto. Não, foi mais a apresentação do formadores, para quem era novo, estava chegando. Eu, meu primeiro formadores, então para mim tudo é novidade. Para mim também. Eles são todos da primeira jornada. Eu estou fazendo administração, que ano que vem é para abrir o curso técnico de administração no colégio que eu trabalho, e estou fazendo o projeto de vida. Mas é o primeiro formador. Eu também, o primeiro. Eu já tenho algumas jornadas. Uhum. Mas sempre são diferentes, né? Não tem... Então, eu fiz na minha pós-graduação, eu queria fazer isso com eles, que eu estou com um projeto de vida. Tá vendo aqui uma agenda. Então, em termos de sustentabilidade, ela é feita em grande parte com papel reciclado. Uhum. E o que acontece? O que eu propus para eles mas eu até tive um pouco de resistência, da gente criar a nossa agenda, assim como um caderno, encadernar, porque isso daqui eu encadernei, né? E aí, bacana. Com imagens, né? Com coisinhas que você deixe pessoal, então que não fique um planner assim rigorosamente, como que eu posso dizer, só frio. Você coloca ali suas imagens, né? Faz desenho, faz anotações. Era essa a ideia. Com eles era de fazer deles criarem a própria agenda deles. Não sei se vai dar certo. Foi essa a ideia que eu lancei para eles. Até essa ideia, eu acho que até uso aqui, né, nesse... Né, a gente pode usar também, não sei. Muito bacana e muito criativo, né?
E ficou bonito. Porque, na realidade, para reciclar o papel, para fazer isso aí, demanda, né? Sim, mas, mas é muito jóia, muito valoroso isso aí. É isso que os alunos falaram, prof, mas isso pode demorar um tempo, tal, talvez não tenha liquidificador. Foi bom, mas a gente pode, sei lá, não precisa fazer toda a agenda, faz a capa dela. Alguém gostaria de falar, propor, enfim? Professor, pelo que eu entendi, tem uma aula lá, né? Que ela... Uma aula não, tem uma situação da gente... E dentro daquilo que a gente propõe, não é isso? Então, mas eu entendi que era para videoaula 1, para o grupo 1. Mas será que é para todos o grupo ali? Não, é a mesma situação, só que cada um tem um pilar. Por isso que eu estava subindo o slide para a gente ver a situação lá. Então vamos ler lá também. Reler, porque ela já leu, né? Já, daí aqui... Deixa eu ver. Olha, conforme a aula, sugere-se que a gente ajude o jovem, o estudante, a se organizar, seja para os estudos, seja para os trabalhos diários, uma organização pessoal. Então, a gente tem que estar de acordo com essa aula para fazer o que está descrito nesse quarto grupo. Ou seja, o que eles vão fazer primeiro? Eles vão pôr ordem no quarto? Acho que é coisa bem concreta, assim, bem simples. Mas aí que está a questão, né? Que cada grupo diz respeito a um pilar, né? O grupo 1 é a criatividade, o grupo 2 colaboratividade, o outro sustentabilidade e o nosso que seria, então, escalabilidade, né? Então, dentro daquilo. Então, numa escala, para ordenar a vida, teria que ser o que ele vai fazer primeiro, o que ele vai fazer, o que é prioridade, entendeu? Perfeito. Nesse sentido que eu estou entendendo, que é para pegar aquela aula com a proposta que tem de organização da vida, do foco, das organizações que são simples, básicas, do cotidiano, e colocar como assim, o que é primeiro, o que é segundo dentro do nosso grupo. Perfeito. Realmente ele diz na aula lá, para que organizar? Para que nós nos organizamos? Tem os tópicos na aula, né? Perfeito. Foco, não entra aqui aquela sugestão da agenda, para eles fazerem a agenda? Eu tenho a comentar isso agora. Eu acho que aquela questão da organização. Alunos hoje, ela fala sobre, ela dá alguma situação, problema ou não? Eu acho que a situação problema já está exposta ali nessa parte que você leu para nós. Eu acho que a situação problema é a rotina bagunçada. A rotina bagunçada, né? Então eles no mesmo dia, né? Isso. E eles têm que organizar ali numa agenda, determinando horários para poder fazer cada atividade, uma determinada atividade. Então, vamos lá. Pensando como que a gente pode organizar isso, então. Se é uma rotina bagunçada e a gente tem que usar a criatividade para isso, o que dá para fazer? Elisandra, consegue voltar e naquele primeiro slide, só para ver ali, dentro do nosso tópico, o que a gente tinha, o primeiro ou o segundo, eu acho que é o de baixo, depois desse, não, esse, ali nosso pilar, só para a gente ler novamente, eu também estou pelo celular, tá difícil de enxergar. Ali tem o nosso pilar, então, o que a gente deveria pensar? Buscar soluções simples para resolver problemas, novas ideias e possibilidades, utilização de materiais e soluções passíveis de serem replicadas. Ali do lado está falando assim, que encaminhamentos podem ser realizados a partir deste pilar,
para prever ações que possam gerenciar a organização e o foco no dia a dia dos estudantes. A gente poderia, então, organizar uma rotina de estudos? Pode ser. Eu até penso que hoje o diferencial e talvez a criatividade fosse eles não utilizarem Google Agenda, nada disso. Seria utilizar a agenda física mesmo, né? Porque eu acho que isso que é o grande diferencial hoje, porque no celular eles já estão o tempo todo. Né? Então, talvez fosse até a agenda física fosse até mais interessante. Olha como eu fiz com os meus alunos essa semana de empreendedorismo para a gente fazer esse tipo de organização. Eu usei o quadro, eu levei esses bloquinhos coloridos, que é usado para posting mesmo, e a gente foi colocando horário da aula, tipo assim, horário da reunião. Não, né? É o horário do dormir, o horário de levantar, o horário de se alimentar corretamente, né? O horário de fazer caminhadas, fazer um exercício, enfim, eu acho que é por aí, sim. Um planner também, né? Eu acho legal, acho diferente, eu acho que eles gostariam de fazer também. Uhum. Aí vocês, por mim, tá tudo certo. Para a gente registrar, como que a gente poderia denominar ali, digamos, um título para esse projeto nosso? Título, né? Uhum. Isso, vamos pensar assim em algo... Um espacinho lá do título. Dá pra gente... E que vocês dão como sugestão ali para a gente? Organize sua agenda. Não, eu queria colocar alguma coisa assim que desse a entender que diariamente eles têm a obrigação de estar atendendo aquilo, sabe como? Estar olhando, todo dia tem lá uma obrigação, uma tarefa, uma atividade com horário regrado, né, pré-estabelecido, enfim, então aí eles montam esse planner ou agenda já com isso, né? Com esses horários. De repente, colocar qualidade de vida, colaboração para uma melhor qualidade de vida. O que vocês pensam? Colaboração para uma rotina saudável? Ótimo. Também. Sim, porque rotina Pode fala ser? do dia a dia, né? Aham. Que é o que a gente quer. Sim. Então, eu já denomino ali. Aí, assim, alguém teria uma sugestão, de repente, de algum vídeo que já conheça, que dê para a gente colocar como uma parte assim, mais teórica de explicação para os alunos? É para dar uma pisada aqui, né? Porque saber assim já... Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Eu acho que exatamente. Bom, no planejamento para o projeto Vida exato, assim como nós precisamos, não. Mas existem... digamos, poderiam ser do YouTube, né? Vídeos do YouTube, aí a gente consegue encontrar, né? Vida saudável, exercícios, um vídeo de atividades, um vídeo, porque os vídeos são curtinhos, né? Então dá para fazer um aproveitamento, vídeo de alimentação, né? Eu vou tentar dar uma pesquisada aqui também. Uma proposta que aconteceu na escola agora recentemente. Para verificar a produtividade, eu acho que, né? É uma aula com conteúdo bastante amplo. Inclusive, fala do cuidado com a saúde, com a alimentação. Uma série de coisas, com exercícios físicos. Sim. Então, não sei como que nós podemos incluir ali o cuidado da vida, porque eu acho isso primordial. Mas aqui eu acho que entra, professora, porque dentro do calendário dele, ele já vai colocar atividade física, né? Quantas horas, quantos dias por semana, dentro desse conteúdo. Certo. Aqui eu acho que não está escrito, né? A gente pode até escrever. Eu acho que é bom clarear bem, porque tudo isso vem em primeiro lugar, o cuidado com a alimentação, com a saúde,
A gente percebe que essa geração nova está tendo uma maior preocupação nesse sentido, graças a Deus. Então, acho que é bom incluir a qualidade de vida. Até dentro dessa agenda desenvolvida ali, a gente tinha pensado em, tipo assim, um cantinho da agenda de todos os dias, né? Tinha um desenho de uma garrafinha de água, né? Tipo, e você pintar, tipo, até onde você tomou, sabe? Entra a questão daí da saúde, né? Da alimentação, né? Da ingestão de água e tal. Mas daí entra também o lazer, né? O que mais que eu ponho? Aqui ficou errado. Lazer, estudo. Vou colocar dentre outros. Daí a gente vai complementa daí. Perfeito. Se lembrar. Aqui tem algumas questões que ela falou. O nosso tem? Para responder? Não, a gente viu, não tem, né? A gente até achou que é junto do primeiro lá. Nossa, acho que não tem. E eu não sei falar um nome técnico para isso, mas uma lombada, ali na lombada, ali, sabe, do livro que for. Vamos pensar que seja um livro, né? Na lombada ali, a gente faz reaproveitando as folhas, colando uma base mais durinha para poder costurar. Muito jóia, muito prático. Deu para entender, mais ou menos? Sim. Aí eu acho que lá naquela folha, naquele slide em branco, coloca-se o nome das pessoas do grupo, e aí vamos pôr por tópicos, como trabalhar, que encaminhamentos que nós faremos, né? Um por um, porque na verdade, são 3, né? São 3. Nós podemos utilizar aí os 3. Reciclagem de material, reutilização, né? Evitar desperdício de materiais, ressignificar usos e funções quando possível. Então, nós estamos no caminho certo. Reutilizar esses cadernos que eles têm guardado em casa, né? E sobra mesmo, né? Sobra caderno, eles deixam lá, fica com folha em branco. E refletir sobre a escolha dos materiais. Por que eu vou fazer uma agenda reciclada, utilizando os materiais que eu tenho em casa? A pergunta é por quê? Já pensando que na sustentabilidade, né? Sim, dá para utilizar até as próprias capas de caderno. Seria a forma de justificação. Por que eu vou reutilizar folhas em brancos de um material que eu não utilizei para fazer uma agenda pessoal? Por quê? Né, a pergunta no termo sustentabilidade certinho, né? E hoje a nossa bandeira, nós temos que levantar, fazer apologia hoje no mundo, né? A termo de mundo, buscar sustentabilidade em todas as áreas, né? E só assim a gente vai poder, né, viver mais uns 20, quem sabe 100 anos, né? De forma com dignidade, na verdade seria, né? Porque a escassez de material pelo consumo, alto consumo, a nível de planeta, que o homem faz, o que nós estamos tirando da natureza, que não está sendo reposto com a natureza, hoje em dia, os especialistas dizem, né, a ciência diz que não vai demorar muitos anos, não. Nos próximos 50 anos, nós não teremos mais quase nada. Que é utilizado, né? Que consome, então, né? Então, tudo que... Hoje, material reciclado, hoje nós vemos, você que é professora de arte, hoje as caixinhas de leite, garrafas PETs estão sendo reutilizadas. Não, elas voltam para a fábrica, mas nós que de escola também trabalhamos com os alunos nesse sentido. Tudo pode ser reutilizado, tudo pode ser aproveitado. De que forma, de que maneira? Na sua casa, escola, na sua vida. Né? Então, assim, pelo que a Cláudia comentou e a Anita falou, porque ali
criação de uma agenda, porque daí eles, né, têm uma montar criatividade. o perfil deles. O que vocês acham? Montar um perfil para essa capa de agenda. Personalizar a agenda. Então, seria um dia para personalização da agenda. Isso. Gente, eu sou, como diz, professora de matemática, só penso em cálculo. Dificuldade com as palavras. Mas bora lá. Mas é isso que eu quis dizer. Personalizar, criar um perfil, criar coisa... uma capa inovadora, uma coisa que chamasse a atenção, tanto dele quanto dos colegas. No caso, essa agenda seria para os alunos, eles mesmos confeccionariam para que eles pudessem utilizar ao longo do ano? Eu não entendi. Não, só para o dia. Dia, para eles organizarem a agenda diária deles. Entendi. De fazer um planejamento, por exemplo, semanal. E daí eles marcam na agenda o planejamento, o que eles vão fazer, quais aulas e quais trabalhos para eles anotarem nessa agenda? Isso, quase isso. É que a gente tem uma situação, um problema, que o aluno precisa organizar seu tempo, a situação problema, né, fictícia. Ele tem aula de manhã e estágio à tarde. Como é que ele pode se organizar para dar conta dessas duas atividades, sendo que ele tem uma rotina bagunçada? Como é que ele poderia organizar essa rotina para dar conta do estágio e das aulas? Aí, o que a gente propõe a partir de um dos eixos da cultura maker, que é a criatividade. Show de bola, que bonito que falou. Obrigada. Não, que assim, falou bem direto diferente. Eu já utilizei bastante a cultura maker na matemática, mas não sabia que era isso. Tipo, criação de jogos, porque eu gosto de criar muitos jogos com os meus alunos, porque eu acho que os jogos fazem eles pensarem, e eles gostam mais das aulas com os jogos, principalmente na área da matemática. E eu estava analisando aqui, pensando nessa questão, não deixa de ser uma cultura maker. Interessante. Bem interessante. Afinal, somos todas MacGyver, né? Quem não conhece, pelo jeito, também tem duas que não conhece. Nem fala de MacGyver. Faz 3, talvez. Será que a gente também vai ter que uma conversa aberta, trazendo o assunto. Tá, daí a gente vai tratar também aí da obesidade, não? Seria digamos, uma questão que dá para colocar nesse trabalho? Dá, né? Nossa, ficou legal, hein? Eu tô vendo aqui no arquivo que eu abri, aí dá pra ver grande. Conforme você mexe, lá muda na hora, automático. Que bem legal. Quem que vai querer apresentar? Vai ter que apresentar lá? Sobras vírgula para a confecção de agendas a serem utilizadas, agendas pessoais. Então tá. Depois de sobra seria vírgula. Se você for ver, lembrar aqueles caderninhos que tem as espirais, né? Dá para fazer com a própria espiral também. Também, então dá para, na hora que coloca aqui, ó, remontar ele, né? Materiais tem uma coisa, nós temos que ver folhas, capas e o araminho. Isso aí eu não sei se tem necessidade da gente fazer essa observação, não sei se seria nesse campo aí agora, que vai depender do material que o estudante tem. Que tamanho que é esse caderno? Geralmente a agenda tem um tamanho padrão.
né? Não Ou precisa. não tem necessidade, Não, né? faz tipo um caderno Mas o que especial. tem? Puxa, Pode essa ser. espiral seria bacana também utilizar, né? Sim, porque daí dá para furar, dá para encapar e furar de novo no mesmo lugar, com agulhão, sabe? Muito, muito bacana. Porque Vamos daí lá, pode agulhão é uma fazer. coisa que a gente compra em armarinho e vai pagar R$ 7. O professor compra, né? E compra um agulhão. Cláudia, dá para você colocar então em materiais disponíveis, dá pra colocar ali daí as Materiais folhas, a disponíveis. capa, Então né? vamos. Deixa eu pensar aqui, me ajudem aqui. Então, é conscientizar, eu vou colocar uma letra maiúscula aqui. Conscientizar a Conscientizar. necessidade de preservação do meio ambiente, reciclando materiais disponíveis, como folhas de caderno, vírgula. E daí você, depois de caderno, você coloca vírgula, e daí você acrescente os outros materiais que vai ser usado dessas folhas de caderno, como que a professora Valéria Tiro citou. já utilizados aqui? Capa. Capa do caderno, capas. Isso aqui eu tiro, esse que está em azul. Não tem. Não, deixa por Não, enquanto. pode deixar. Só vai Complete, daí a acrescentando depois gente dessa faz a vírgula. leitura para ver. Tá. Né? Aqui, professora, volta nessa vírgula do caderno ali, você acresce os outros materiais que serão utilizados. É aspiral, né? Eu falo araminho, molinha, aquelas molinhas, né? Ah, vou colocar molinha. molinha. É aspiral? É aspiral. Porque daí não precisa colocar, daí dá agora, coloca um ponto, daí acho que não precisa pôr já utilizado as sobras. Não, aí porque já dá para entender. Já utilizado, você tira as sobras, deixa só já utilizados. De otimizar o tempo, reorganizar a rotina a partir dos objetivos e prioridades, no caso, projeto de vida de cada um, e personalização de uma agenda física. Deixar a agenda com a cara de cada um. Né? Eu penso que, assim, tudo que nós colocamos aqui está dentro do que está pedindo no estudo de caso. Eu creio que nós não precisamos colocar mais nada, não, né? Ana? Oi. Oi. Qual Ana? Eu- A Flávia ou a Ana. Paula? Não, Ana Paula. Eu. Ana, a gente ali no primeiro é preciso usar aquela situação problema para contextualizar e daí colocar uma proposta de atividade, ou a gente precisa só colocar uma proposta de atividade e não necessariamente englobar aquela situação problema? Eu aceito desse aquele dali de presente para mim fazer meus vídeos. É que essa situação problema, ela cabe para os 4 pilares, né? Então é a situação problema lá da turma bagunçada. E aí vocês vão então propor, ó, eu voltando aqui no slide de vocês, no pilar da criatividade, então fala assim, ó, que encaminhamentos podem ser realizados a partir do pilar criatividade para prever ações que possam gerenciar a organização e o foco do dia a dia. E é ali que vocês vão colocar esses encaminhamentos, a partir do pilar criatividade. Ali que a gente coloca, então, qual que é a proposta. Isso. Vocês podem colocar nessa folha em branco que eu abri para vocês embaixo aqui, que tá no slide. Ah, é esse que vocês estão fazendo, né? O slide 5 é o de vocês, né? Isso. É esse que a gente está fazendo. Exatamente. É ali mesmo. Vocês estão Mas é ali colocando mesmo? as propostas. É isso mesmo. Tá certo. Sim. Ô, prof, aonde a gente coloca o nosso nome, que a prof falou que é para pôr? Vocês podem colocar ali, ó, junto com a proposta, coloca 2 pontos e aí coloca quem fez a proposta e coloca o nome de vocês. Tá bom, prof. Tá. Obrigada. De nada. Então.
porque eles já vão estar colocando a mão na massa para a montagem da Sim. planilha. Mas, de repente, eles apresentarem para o professor registros dessas práticas, Também dá para colocar. Uhum. então, vamos colocar aqui, propor para registro. que os estudantes registrem fotos e vídeos. Isso, eles adoram. Aham, fotos e vídeos. Com fotos e vídeos. Só vou As práticas em atrapalhar um ação. pouquinho a ideia de vocês aí, só porque tá acabando aqui. Eu vi que vocês não só falta colocar o nome de vocês. Ali onde vocês colocaram colaboração para uma rotina saudável, daí coloca 2 pontos e coloque o nome de vocês, por gentileza, antes que encerre. Que daí nós voltamos lá para Meet para conversar. É Danilo, quem mais? A Daisy. Daisy. Daisy com Z. Daisy. Uhum. Zei? D-I-Z-I. Isso. Quem mais? Mais Daiane. 3 pessoas ali. Como? Daiane. Daiane. Com Y. A Daia. Viviane. Agora, dos outros nomes que eu não coloquei ainda. Patrícia. Isso, coloca lá. Eu vou fechar meu microfone aqui, tá? Daí qualquer coisa que precisar, é só falar. Acho que só faltou. A Valéria estava no nosso também? Isso, uma das meu, Valérias. Elisandra só. É, a Patrícia, que falta para você colocar o meu. E a Maria Cristina no 2, né? Pode deixar atrás da porta, fazendo favor. Ô, desculpa. Ai, Deus, é que eu tô na escola. Então, ó, Ai, gente, desculpa. voltamos. Tá? Eu tô vendo que vocês estavam. Eu acabei passando no finalzinho o lembrete para vocês colocarem os nomes. Tá? Então, quem conseguir ainda completar o nome de todos os grupos, só falta essa informação. Então, eu fui passando no decorrer dessa meia hora por todos os grupos e ouvindo as ideias que vocês estavam elaborando. E vocês organizaram umas ideias bem bacanas. Inclusive, eu já compartilhei esse material com vocês, tá lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? E falando em grupo do WhatsApp, como eu também saí desse grupo, acho que alguém tinha me mandado o número, né? Acho que era a Prof. Valéria, que era para mim anotar. Então, por gentileza, envia aqui de novo, que aí eu já te coloco lá no grupo e reencaminho essas informações. E se mais alguém precisar, envia aqui que de agora eu salvo o contato. Colocar aqui no chat? Isso, coloca de novo, por gentileza. Aí, então esse material eu compartilhei com vocês. Pensem que esse material, como vocês irão fazer uma implementação com os estudantes, todas essas dicas que vocês desenvolveram nele pode ser um gancho já para vocês desenvolverem a implementação. Caso vocês optem em trabalhar por cultura maker, né? Porque vai ter duas, a cultura maker e a rotação por estação. Então pensem que esse trabalho desenvolvido nos grupos, que depois vocês vão olhar cada pilar dos outros integrantes, já pode ser um gancho, né, para vocês desenvolverem a gambiarra, né? A cultura maker de vocês lá com os estudantes. Eu acho que eu vou colocar para apresentar e aí, pelo tempo, 5 minutinhos de cada grupo, vocês poderiam falar das ideias, porque como vocês completaram de forma interessante, porque vocês trouxeram discussões dos grupos, era um grupo grande, né, de 7 integrantes, então eu vou compartilhar, e aí um integrante de cada grupo poderia comentar sobre a ideia geral da proposta. Pode ser assim? Vou começar na ordem aqui, pelo grupo 1, tá? Quem estiver terminando, fazendo algum ajustezinho ali, depois não se preocupe em relação a isso, tá? Mas assim, na ideia geral, o que o grupo 1 pensou e só retoma qual que é o pilar. O pilar de vocês é a criatividade, né? E aí dentro disso, o que vocês elaboraram?
Acho que nem foi combinado, né, quem ia falar, mas assim, quem se sentia à vontade ou vai complementando, Nós fiquem não à vontade. Nós não combinamos, prof, quem ia falar. Mas, ó, eu vou começar, se as meninas quiserem me ajudar, baseado no estudo de caso lá na rotina bagunçada, a nossa proposta foi assim: descrever no papel a rotina diária de cada um, dispondo o horário de início e término de cada atividade. E pensamos também neles estarem analisando cada atividade e a possibilidade de otimizar o tempo para ficar melhor essa gestão. Reorganizar a rotina a partir dos objetivos, das prioridades do projeto de vida de cada um. Então, assim, eles pegarem ali em sala, estarem organizando aquela sala de aula bagunçada, aquela bagunça da vida deles, mas não deixando também o projeto de vida de fora, tá? O projeto da vida pessoal de fora, porque tem que ter uma organização no geral, tem que ter a organização em sala, a organização para o estágio, como está dizendo lá, mas também não pode deixar de ter uma organização pessoal. E a personalização de uma agenda física. Aí a gente entrou com a parte mais puxada para a criatividade, deixar a agenda com a cara de cada um. Então, no que eles organizassem essa agenda física, eles deixassem essa agenda personalizada com a carinha deles. Não pensamos no momento em nada de tecnologia, pensamos realmente naquela agenda de papel, uma folha, alguma coisa que eles pudessem estar colocando ali para ter o acesso em mãos mais fácil. Se alguém quiser complementar, foi isso que eu entendi do que a gente conseguiu bolar e colocar ali, prof. Certo. Alguém quer complementar, mas a ideia é que a prof já explanou, né? Eu acredito que é o que o grupo havia pensado inicialmente. Passamos para o outro. Deixa eu colocar aqui, então, grupo 2. Aqui, grupo 2, quem que poderia comentar para nós? Acho que pode ser eu, prof, dos colegas complemento ali com alguma questão. Só o nome dos integrantes, acho que a Patrícia não estava no nosso grupo, na hora ali acabou não dando tempo, estava no finalzinho, mas tudo bem. Então vamos lá. Então a ideia principal da aula é despertar e chamar a atenção dos discentes para com relação à alimentação saudável e organização da rotina para a prática diária de exercícios físicos. Então atualmente nós vivemos ali em um cenário, né, onde os jovens eles se sobrecarregam, né, muitas vezes em rotinas divididas entre escola e trabalho. E acabam deixando de lado ali, né, o cuidado com a saúde física, a parte da alimentação e tudo mais. Então, tendo em vista esse cenário, há uma grande necessidade de promover ações que sirvam como meios de estabelecer e organizar a rotina do indivíduo. Então, para iniciar os trabalhos, o que a gente pensou, né, dentro dessa questão ali de uma busca para uma correção, né, dessa rotina com relação à prática de exercício e alimentação saudável. A gente enfatizar com alguns vídeos, né, o assunto, e em seguida a gente fazer uma roda de conversa, chamar os alunos para participarem também. Então, valorizar a participação deles, né, e justamente nós, enquanto professores, fazer um processo de mediação de conhecimento e valorizar o que eles têm, né, para trazer para a gente. Então, o objetivo da aula, né, ali nós temos como colaboração, onde a classe ela vai realizar a montagem, né, de uma rotina diária com a prática de exercícios físicos e de alimentação saudável. Então, seria disponibilizada uma planilha no Google Agenda, né, onde todos os estudantes eles irão colaborar, né, de alguma forma ali, com dicas, com orientações, que, né, façam com que eles tenham uma correção dessa rotina, né, buscando ali uma rotina saudável com hábitos saudáveis. E em seguida, né, também a gente propor para esses alunos uma ação onde eles registrem com fotos e vídeos, né, essa prática ali proposta para eles. Tudo isso, né, valorizando ali dentro da questão do projeto de vida, a questão do condicionamento físico deles, né, para conseguirem, de repente, desempenhar alguma função no mercado de trabalho e tudo mais. Se alguém mais quiser complementar, gente. Eu quero. Acho que o número de aulas, professora Ana, o número de aulas, acho que seriam umas 4 aulas para tudo isso, não? Sim. Porque nós temos 2 aulas semanais somente,
quando nada acontece de estranho na escola, né? Nós temos 4 aulas, eu acho que 4 aulas daria para fazer esse trabalho legal assim, né? Talvez sobre alguma coisa para ser terminada em casa, né? Mas eu acredito que 4 aulas eles conseguiriam reunir essas equipes, talvez 3 aulas de repente, né? Conforme a turma a gente consegue em 3 aulas, né? Era isso que eu ia Mas, comentar. Que, ai, desculpa te interromper. Só que nesse pilar, né, que vocês desenvolveram, vocês iriam precisar mais de uma aula para finalizar a ideia. Exatamente isso. Mais alguém do grupo 2? Outra questão deixa eu só complementar ali também a questão que eu comentei com os colegas, a questão da obesidade, que há muito hoje, existem muitos casos nos colégios, né? Então, eu acho que é uma obrigação da gente estar orientando esses alunos também. Exato. Tá? Obrigada. Imagina. Vamos para o grupo 3. Grupo 3, quem poderia falar para nós? Uau! Será que a Cláudia está por aí? Ela foi fazendo as anotações. Porque na realidade nós não sei se nem foi Foi a colocado. professora Cláudia que anotou. Foi a professora Cláudia que ficou fazendo. Aqui, apareceu, professora Cláudia. Aqui, Cláudia. Era a Valéria, a Cláudia, a Anitta. Eu não coloquei o nome de todo mundo, não deu tempo ainda. Mas eu não estou aparecendo, mas eu estou aqui, tá? Estou vendo todo mundo. Anitta. Mas pode abrir ali para nós, professora, por favor? Sim. O nosso? Tá aberto, né? Ou não? Não tá aparecendo para vocês? Não, tá aparecendo o grupo, tá aparecendo só a proposta. Ah, peraí, então. O nosso slide que não tá aparecendo. Deixa eu passar mais um. Eu posso abrir por aqui também. Esse, né? Isso. Tá. A gente conversou mais, não teve muito tempo. Então, a nossa ideia foi, a gente era de fazer uma agenda, né, a princípio, né, personalizada, com papel reciclável, a gente fazer os papéis também com as sobras, mas aí a gente foi pensando e chegou a uma conclusão de que a gente poderia trabalhar com as folhas restantes dos cadernos, as capaduras, e ressignificar esse material através de colagem, de encapar novamente com tecido, né? Customizar, né? Exatamente. Customizar. Customizar porque, pelo fato da nossa questão ser sustentabilidade também, e a questão também deles não todos terem fazerem um planner, por exemplo, no Google, né? Na verdade, nós ficamos com o plano B, né? Com esse pensamento que nem todos os alunos têm acesso à internet, a celular, então nós optamos, por isso que nós demoramos um pouquinho, não ficou muito, né? Nós perdemos um pouquinho de tempo, a gente pensando, né, que nós temos que ter consciência disso, da nossa realidade em escolas, porque nós sabemos que todos os alunos não têm acesso à internet em casa, celular. Então, nós tivemos essa ideia e optamos pelo plano B, a gente fazer uma agenda, né, esses materiais reciclados, que daí a gente abrangeria o quê? Todos os alunos, todos teriam oportunidade de confeccionar e tê-la, né? Viu, mas eu discordo, só vou interromper. Antes de vocês concluírem, eu discordo que vocês perderam tempo, né? Porque não registraram. Porque olha as discussões que vocês fizeram em torno do grupo, né? E o importante é vocês socializarem aqui, para nós, né, no grande grupo. O que está escrito ali, se ficou completo ou incompleto, não tem problema. O que vale é as discussões do grupo, tá? Podem continuar aí o que vocês estavam falando. Nós ficamos tristes, professora, quando o tempo acabou, nós ficamos tristes, porque a gente queria conversar mais, né, meninas? Foi muito pouco, 30 minutos. Tanto que nós chegamos a uma outra conclusão, né, Cláudia? Uma outra proposta lá. Você pode falar lá dos papéis reciclados, né? Do confeccionar. Da gente poder também confeccionar esse papel
né, com sobra nas escolas, né? O que sobra nas escolas, que é muito grande, né, o volume, né, tendo um liquidificador, uma tela e uma bacia, a gente consegue fazer papel reciclar, né? Também. E aí a gente olha a sustentabilidade, né? Tipo, outras pessoas poderiam estar fazendo, mas os alunos estão fazendo, né? A gente está fazendo isso numa aula. E vai levar mais do que uma aula. Isso, e daí nós unimos, né, o português, a biologia, a arte, fazer essa interdisciplinariedade, já que demanda muito tempo, mas cada um ia colocando, né, atribuindo, agregando o valor da sua disciplina daí. Esse é o nosso objetivo principal, né? Juntar todo o conhecimento de todas as áreas e a gente passar isso para eles que é possível, né? É possível. Quando se fala de sustentabilidade do planeta, nós todos temos que nos envolver, né? Nós temos que nos envolver e trabalhar sempre em prol da sustentabilidade do nosso planeta. Né? Essa ideia que vocês trouxeram, nossa, é muito interessante. Inclusive, se depois vocês conseguirem rapidamente ali, hoje, amanhã, até semana que vem, registrar essa ideia dentro do grupo 3 para que ela fique, de certo modo, acessível para todos nós. Né? Nós podemos... por exemplo, essa ideia que vocês tiveram agora, ela é excelente para vocês fazerem, inclusive, a implementação de vocês. Né? Lá em sala de aula, na turma. É muito interessante a ideia, adorei. E por fim, então, acho que se o grupo 3 finalizou, né? Passamos para o grupo 4 e aí a gente finaliza. Acho que esse aqui é o do grupo 4, né? Isso. Quem que poderia comentar? O nosso, a gente também pensa, né? Eu, Simária. Tá me ouvindo? Sim. Então, a gente pensou em confeccionar também, né, com os alunos um calendário, né? Até trabalhei essa ideia que a gente, né, propôs aqui, para eles se organizarem, né? A gente abordar a questão da qualidade de vida, contemplando, né, atividade física, alimentação, o consumo de água, né? Que até expliquei no grupo, né, ali que a gente fez um desenho, né, de uma garrafinha e foi pintando, tipo, até onde cada um tomava, né, da sua garrafinha de água. O lazer também, para a gente riscar dentro desse calendário, dentro das questões no dia a dia, né, na rotina dos estudantes, né. Aí estabelecer um dia para a gente verificar as atividades que foram concluídas e agendar atividades da semana seguinte, né, tipo, o que eu tenho para fazer na próxima semana, né. Estabelecer, isso gera, né, um foco na gestão do tempo do aluno, priorizando atividades significativas. E também eles revisitarem essa agenda, né? Até aconteceu comigo, né, em algumas turmas minhas, que alunos falando, porque eu sou inútil, porque essas questões, assim, deles, né, emocionalmente, eu falei, olha quanta coisa vocês fizeram, né? E verificando a produtividade deles, né, nesse período. Aí, dentro da escalabilidade, que seria acessível, né, produto em escala, a gente colocou ali os materiais que seriam utilizados, né? Folhas de papel sulfite ou até o papel pardo, grampeador, lápis de cor, canetinha, né, para eles personalizarem o calendário deles. Aí ali embaixo os participantes. Aí seria isso, a gente, né, trabalhar também com o calendário para a questão da organização deles. Outra ideia, né, que pode ser aprimorada para uma possível implementação e aplicação mesmo, né, dessa atividade. Muito interessante a ideia do grupo também. Alguém gostaria de complementar a ideia do grupo 4 ainda? Seria isso? Então eu vou parar de apresentar aqui. Então que bom que deu tempo de todos, né, comentarem. Esse material eu compartilhei com vocês, então ele está disponível lá para todos terem acesso às ideias dos demais grupos. Alguém teria alguma dúvida, algo a perguntar neste finalzinho de reunião? Eu acho que foi bem válido. Vocês estão me ouvindo? Sim. Foi muito válido esse momento ali em grupo, sabe? De trocar ideias, enfim, bem válido, bem bacana.
Que bom, professor. Já adianto para vocês que na semana que vem, né, não vai ser essa turma grandona, né, porque aí cada um vai estar na sua turma. Adorei trabalhar assim em grande grupo também, mas na semana que vem adianto para vocês que a temática da cultura maker, quando vocês se separarem em pequenos grupos, vai ser a elaboração de um jogo. Então, caso vocês já queiram ir pensando, inclusive, um jogo que vocês podem estar desenvolvendo aí com materiais recicláveis, né? Pensando nessa sustentabilidade. Então, utilizando-se desses 4 pilares também. Então, se alguém já quiser ir pensando em possíveis ideias para quando se organizarem nos grupos, né? Então, vai ser sobre jogo, o tema da semana que vem a respeito da cultura maker. Então, se vocês puderem ligar as câmeras, vamos fazer nossa foto final. E peço que alguém de vocês, se puder tirar um print também, porque às vezes para mim, aqui a minha internet oscila um pouco e às vezes não aparece a câmera de todos ligadas. Então, se alguém puder tirar um print e mandar lá no grupo, eu agradeço. Só a Prof. Rosângela primeiro. Ana, eu preciso falar com você assim que você terminar. Se você puder aguardar um pouquinho aí, sim, tá? Eu agradeço. Conversamos. Tá. Nossa, essas conversas assim é quando parece a mãe, né? Quando a mãe, daqui a pouco eu quero conversar com você sozinha. Então vamos lá, vou tirar o print e aí se alguém puder tirar também, porque aqui pra mim tá quase todas as câmeras apagadas. Então foi 1, 2, 3 e... Ai, consegui voltar. Foi. Consegui. Se alguém puder tirar também para garantir ainda. Eu quero saber se eu bonita. É verdade, né? É isso que é importante. Meu melhor perfil é esse aqui, professora. Ninguém esperou virar. Então, por hoje seria isso, tá? Como eu agradeci no início, agradeço novamente a turma U que se disponibilizou a participar desse horário em comum, né? Foi algo que eu não tinha como prever, não tinha luz, não tinha o que fazer, tá? Mas então, assim, conversamos. Caso vocês precisem de alguma dica, alguma ideia, pode me mandar mensagem no privado ou utilizar aquele grupo. Não tem formulário, tá? Hoje, para a presença, eu anoto quando vocês estão separados nos pequenos grupos, eu já visualizo quem tá e anoto a presença. Prof. Alessandra? Prof, é que eu tenho uma amiga que é pedagoga, que ela também está no grupo, porém hoje ela está em Foz, que está tendo um curso de pedagogos. Sim. Ela pediu para mim perguntar qual é o horário que ela pode estar entrando amanhã para ela poder tentar fazer o curso para não ficar com falta. Ah, sim, 16 horas. A pedagoga Zélia. Tá, fala para ela 16 horas. Uhum. E eu envio o link daí para que ela entre em contato comigo. E o link no WhatsApp. Tá, eu vou mandar recado para ela então. Então tá. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Tá. Tchau. Boa noite. Boa semana. Obrigada. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Profiana? Sim. Por favor, me coloca no grupo do WhatsApp, tá? Ah, peraí. Você me enviou, prof, o seu número aqui para mim, fazendo favor? Acho que eu enviei, mas eu envio novamente. Envie, porque aqui eu anotei só da Daiane e da Prof. Valéria. Me envia que eu já... Tá, eu vou mandar. Tá. Tô mandando já. Ok. Quem já estava no grupo não precisa, né? Não, é só para esses que ainda não conseguiram entrar. Não, quem já estava já. Aham. Ok. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, prof. Ana, posso te adiantar? Posso já falar? Não tem problema se os outros estiverem ouvindo. Sim. É o seguinte, eu sou da turma das 6 horas, né? Sim. E na próxima quarta-feira nós temos todo ano o curso que eu mais trabalho é a formação de docentes. E nós temos um seminário, quarta, quinta e sexta da próxima semana. A abertura é quarta-feira, 7 horas da noite, aí quinta, das 8 da manhã às 17 e sexta, das 8 às 17. Tá. E eu não sei como fazer, porque o meu horário é às 6,
e depois a segunda turma eu estarei lá e na quinta eu estarei lá. Como que eu faço? Deixa eu ver aqui para anotar o seu nome para ver o que eu posso fazer com a minha tutora. Eu sei que eu não consigo repor com você, né? Mas como o teu caso é que você vai estar numa formação... Se eu ficar até... Em um curso, eu vou ver... Se eu ficar até... Começa às 6 horas. Tá. Oi? Pode falar. Se eu ficar até às 7h10, mais ou menos, vai valer a presença? Porque daí eu saio... Tá marcado para começar às 7 horas. Eu saio, corro até lá, né? Eu pego, nem que atrase uns minutinhos. Ou o que você pode fazer, como uma sugestão, não sei, mesmo que você saia antes também, é estar pelo celular, pelo menos logada, né? Nem que esteja com a câmera desligada, às vezes não esteja interagindo ali na reunião, mas pelo menos para o BI contabilizar essa presença, então. Mesmo que você não esteja interagindo e não esteja participando do grupo. Não tem problema daí. Tá. Só para não levar a falta. Então tá. Eu posso entrar... Tá, eu posso entrar pelo Note enquanto eu estou em casa. Isso. Hora que eu sair, eu acesso pelo celular e deixo ele logando. Perfeito. Pode ser? Pode. Dá certinho, assim você não leva a falta, prof. Então tá. Tranquilo, então. Aí eu vou fazer assim. Aí você já anota aí para que no momento, de repente, eu não caia a conexão, eu volto. Sim. Ok, tá bom? Beleza, então. Era Obrigada, isso. prof. Obrigada, Ana. Boa noite. Até mais. Boa semana. semana. Boa noite. Tchau. Até para você também. Tchau.